Este projeto é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal e operacionalizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura. Produção: Poesia que Gira, Cia de Arte. Parceria: Mondru, Tapum Lab. Apoio: Secult, Secretaria de Estado da Cultura, Governo de Goiás, o Estado que dá certo. Lei Paulo Gustavo. Ministério da Cultura. Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. As paredes da casa têm ouvido. Premiação do livro A Casa da Rua 1013, de Thaís Monteiro. Prêmio de Melhor Obra Cultural apresentada entre 2020 e 2023 pela Lei Paulo Gustavo, Goiás. Abaiomis. Nos limites do quarto de costura, entre trapos, tosses e flatos, os brinquedos infantis imaginados. Tudo era retalho, coxa, tapete, vestido, saia, memórias costuradas, eu mesma alinhavada em um só pedaço. No encontro precioso, os panos viravam nós, braços, pernas, cabeça, e a forma indelicada de boneca preta surgia das habilidosas manobras das mãos velhas da mulher que eu tinha como vó. Assim me fiz criança, brincando sem brinquedos, de joelhos mais largos que as pernas de correr, peles secas acinzentadas, com mãos aparelhadas para o criar, corpo preparado para crescer e tornar-me algo além que a neguinha filha do Sérgio, mulher que sabe de cores, de panos e de peles, que atravessa o túnel escuro da própria história, para noutra ponta da linha encontrar luz no reconhecimento, da força na forma negra das abaiomis que ficaram na memória. A arquiteta. Debruçado o corpo sobre a prancheta, a arquiteta sonha, porém mantém-se desperta entre compasso, esquadro e régua e os afazeres da casa. Risca, à mão, o traço preciso, traço a traço a construção exaustivamente calcula pilar, parede, coluna, planeja e organiza o espaço no futuro habitado. Pensa numa justa estrutura para a sua criação. Entre os projetos de casas alheias, dando forma aos sonhos dos outros, perdeu-se entre rolos de papel vegetal. Desfez-se em coágulos de tinta nanquim. Geometricamente fez-se mulher e mãe. E, não sabendo fazer versos, ergueu sobre papel armado uma enorme viga. O projeto e o terreno. Minha construção inicia pelo avesso, esmagando tijolos com os dedos, ouvindo o sussurro dos escombros. No revés do que é memória, empilho restos, concebo a obra, no silêncio onírico da criação. Do desejo incontido e da justa decisão surge o projeto, de inventar realidades passadas do que é somente impressão. As imagens distorcidas na escrita ganham corpo. No confronto das narrativas ergo 1001 casas, assombro todas elas, entremeada nas palavras, no adobe, no concreto. Depois é observar o terreno, tornar pleno o acidentado relevo, a topografia dos versos, aterrar as depressões, fazer cortes, remover os excessos e, de arrimo em arrimo, preparar a superfície para a mais íntima cartografia da memória. Visita inesperada. No cultivo exaustivo de uma imensa horta, recebi uma visita inesperada. Orfeu bateu à porta empunhando a lira, sonoro acaso pedindo forma. Invadiu meu corpo, percorreu a casa, tomou os cômodos do teto ao piso, envolveu as veias, entupiu artérias, móveis, células, os objetos todos silenciados. Curvaram-se sem medo para ouvi-lo. Seu canto inundou a casa. Escondi-me entre traças e alguns tecidos. Ao cair da tarde, quando tudo adormecia, deixei o armário sem saber se amava Eros ou Eurídice. Consciente do perigo de se olhar para trás, na casa encharcada encontrei certa palavra para compor o meu silêncio,
apanhando no chão entre serpentes, tozões de ouro e desperdícios. A casa de Campo Grande. Aqui, nesta casa, dentro do que fiz de mim, coisa que insiste e supera trem de matar menino recém-nascido. Coisa que brota numa cidadezinha qualquer no centro-oeste do país, cravando na existência inúmeras estacas, alicerces de uma história de vida continuamente construída. Aqui, nesta casa, dentro do que fiz de mim, pulsa dolorosa a sonora mecânica que movimenta a recordação. Lá, a poucos metros da casa, passava imóvel os trilhos de um trem, levando tralhas, malas, gentes e saudades, e tudo era ânsia de ouvir o apito longínquo da composição mal-avinda se aproximar da estação. Esse velho trem levou-me para longe, para dentro da casa, na rua Ipiranga, onde os muitos primos se enfileiravam à espera da colher de biotônico, o fortificante antianêmico, pouco antes do jantar. E comíamos todos, ao redor da mesa, ao som do aqui e agora que noticiava toda sorte de desgraça enfeitando morbidamente a TV. O gosto forte de charque dava lugar à fome, e apesar da mesa parca, hoje sozinha jantando na sala, sei que nunca mais tive tanto. A casa de Porto Velho. Pouco pó, apenas, restou do que fora um dia a casa de minha avó, na superfície das minhas lembranças. A casa foi vendida e repartida entre os 8 filhos de Dona Yolanda, depois que faleceu enquanto fazia compras em Goiânia de partida rumo a Rondônia. Mal sabia ela que a viagem seria longa. Infartou subitamente na Avenida Anhanguera. Em coração crescido, como em uma grande casa, disse caber muita gente. Partiu levando na bagagem uma vida de contrariedades. A casa ficou, que concreto quase sempre fica. Dela lembro apenas do dia no alpendre, quando uma aranha, dessas caranguejeiras, deu o ar de sua graça, rapidamente sentenciada à morte. Ainda posso ouvir, como à noite ouço as paredes da casa, os agudos gritos e estalos do exoesqueleto da aranha em chamas, na fogueira da memória. As casas do Tocantins. Antes era Goiás, passou a ser Tocantins, localizadas ao norte do que chamamos país. Casas em que se chega depois de longa viagem movida a ônibus, no tempo e espaço cerrado, retorcido por todos os lados, com pequenas casas isoladas enfeitando a bucólica paisagem. Em cada cidade em que se para, sobem e descem pessoas vestidas como se vestem os pobres, como nós, levando as suas pesadas cargas, e o transporte segue cheirando galinha com farinha de puba. Guaraí, depois Pedro Afonso, são alcançadas ao fim da madrugada. As casas pequenas têm a força de deixar nos calcanhares o vermelho do cimento queimado, encerado refletindo o que naquele tempo era só falta. Nós, as crianças, banhávamos no tanque, na caixa d'água, no rio, comíamos farinha de puba recheada de café e açúcar, roíamos os ossos do xambari, inventávamos e éramos senhores de grandes fazendas com vacas de palitos de fósforo e mangas verdes. A palavra é a grande ponte que não havia sobre o rio Tocantins, entre Tupirama e Pedro Afonso. Chegávamos flutuando, como espuma sobre a água numa enorme balsa. Do outro lado, a cidade bela, berço amado em que não nasci, onde quase morri afogada atravessando o rio que é sono, de correntezas que nunca dormem, mas que levaram e afogaram a rosa. Num tempo deram de asfaltar as ruas de Pedro Afonso. Do quintal da casa onde queimávamos castanhas, ainda sinto o cheiro pegajoso e preto, impregnado picho no fio finito da memória. Onde tia Celina cozinhava feliz, onde jaz o tio assassinado,
onde encontro os primos que acharam vida melhor em São Paulo. A casa da Rua 1013. Dos alicerces da memória, seus tijolos não tombaram. A casa continua lá, onde os muros não a cercam, onde é sonho, lembrança, coisa de invento. Os mesmos cômodos, os mesmos pisos pisados pelos mortos do retrato. Vultos em lugar de minha avó, de meu tio e de meus primos, da empregada vinda do norte buscando a sorte de trabalhar em troca de casa e de estudo. É o meu corpo rolando a rampa que conduz à casa além do portão. Ainda observo da cadeira de fio, sentada no alpendre, a chuva acentuando a tarde, de hálito cinza e cheiro molhado. Do corredor atrás da casa, das janelas, o difuso dentro, os aposentos de minha avó, sua cômoda silenciosa, seu espelho desabitado de imagens. Sob a cama, a comadre, à noite sempre visitada, e ao pé da grande cama, a pequena cama de campanha desdobrada comigo sobre ela. Menina assustada de cabeça coberta, com medo do escuro e seus espectros, a esconder-me do cheiro do mofo, misturados aos flatos e exaltados roncos de minha avó, compondo juntos uma sinfonia. Naquele tempo, esse coletivo de almas não povoava a madrugada, mas no terreiro a dama alva dançava orvalhada perfumando a noite ao redor da casa. Às 5 horas da manhã, os chinelos já despertos se arrastavam pelo chão em busca da panela do café e das batidas que acordariam toda a casa. Levanta para barrer o terreiro! A terra batida estrelada de folhas, de lama, da mangueira que havia, do limoeiro que havia. Vejo, quase sinto, as mãos velhas de minha avó maçando biscoito, cantando desafinada cantigas de outros tempos que não ouso lembrar. Escuta, o latido do cão a vigiar a casa, e essas vozes de domingo estão todos vivos, todos juntos a fiar conversa, a roer com as mãos os pés de galinha, a chupar os ossos. São as vozes dos moleques da rua. São os gritos da correria da mamãezinha da rua, da contagem do jogo de bete. É o choro do joelho ralado, da cara esfolada, da descida do beco no carrinho de rolimã. Meus dedos entre os grampos, entre os fios brancos dos cabelos de minha avó, ao fim da vida, sem saber quem eu era, a confundir os filhos, os vizinhos, a pressentir a morte. Nunca mais o cheiro, os olhos, a voz que já nem sei, a casa vazia de vozes, a casa vazia das criaturas do retrato, o retrato da casa, a casa daquele tempo, esta outra e sempre a mesma casa. A porta da rua. Era costume manter a porta da rua sempre aberta e nela sentar em tardes mansas para ver o tempo passar. Passavam cães, meninos fazendo algazarra, o bêbado com a sua dança, o homem que carregava um saco onde diziam que levava crianças, como eu, fastiadas, abusada de tomar merenda, enormes capitães fritos em gordura velha, ou arroz doce feito com os restos do almoço, de gosto misturado, açúcar queimado e alho. Na porta da rua, a minha avó, sentada na cadeira de fio, fazia-me tranças, enquanto cantava cantigas antigas, e quando cedo anoitecia e minha avó via no horizonte surgir a estrela fria, entoava: Lua, ó lua, querem te passar para trás. Lua, ó lua, querem te roubar a paz. A porta da rua está vazia. A casa já não existe mais. Resta esse leve sorriso bobo no rosto, doce herança interiorana. As mulheres da casa. Socorro não tinha cabelos, nem couro cabeludo. Perdeu-os para a hélice de uma voadeira.
Roméria tinha os cabelos todos, cabeleira farta, desgrenhada e sovacos muito manchados de limão e bicarbonato. As outras todas também se lavavam com sabão de quadro, e retalhos lhe estancavam o menstro. Cada qual com seus costumes, mantinham em comum o mesmo velho hábito de não ter nada, nem ninguém que as zelasse. Tinham vindo de algum lugar ao norte, por si mesmas ou a mando dos pais, trazendo na trouxa a crença de que a vida podia ser melhor. Povoaram e fizeram da casa espaço de suas solidões. Sofreram, de certo, a ausência dos seus, a falta de nenhum luxo, do apenas necessário. Não sabiam de amor nem de brinquedos, e se brincavam era apenas com os afazeres da casa. Todas elas, refugiadas, agregadas, Socorros, Rosas, Vânias, Vandas, Marilenes, que não constam no álbum da família. Retrato de um triste país. Casa interditada. A Defesa Civil condenou a casa. Fissuras, trincas, rachaduras deram os primeiros sinais. Infiltrações do lado esquerdo, resultado de uma excessiva umidade. Paredes descascadas associadas à idade da edificação. Além disso, uma pangastrite moderada, uma rinite crônica, um refluxo incurável, o revestimento interior do útero fora da cavidade uterina, uma miopia grave, uma ansiedade exagerada colocam em risco as construções vizinhas. Parcialmente interditada, jamais abandonada, acumula mato, mofos e alguns bolores. Desaba ao fim de cada dia, refaz-se no outro e permanece. A casa de Brumadinho. A palavra é ranço. Ranço define. Cheira gorduroso o ar e tudo é acre, fosco, gosto, para todo lado é mofo, pegado, tosco, nas botas, nos ternos, nas fardas, nas togas, rejeito represado, rolando o rio abaixo, em busca de paragem. Não cheira bem uma palavra quando sofre de ranço. Aí se cala, apodrece retorcida, repleta de escaras, destroçadas casas na lama, fossilizada carne na lama, até vazar chorume na vala, se vale de vida, mas valor não valia vida alguma. A liposidade de palavra ranço em ranceníase carnívora devora enquanto cheira um país, cardume morto, num lixo, monturo. Bipolar. Acontece que a vida de certas pessoas são como casas de telhados de duas águas. Tem 2 hemisférios e nenhum muro. Oscilam entre a dor e o entusiasmo. Esperam dezembro em tardes de outubro. Em seus relógios engolido a seco tudo é futuro. São dadas ao espetáculo de colher tempestade em copo d'água. As aflições que sofrem são sempre mais densas que a largura dos corpos onde fazem morada. Daí é ranger de dentes, bater de pernas, peles por si mesmas machucadas, noites mal dormidas, um mau humor da desgraça. De repente, a alegria, o sorriso desmesurado. Voz monocular. Este meu olho vago já nascera cansado. Cresci assim, com uma das vistas cada vez mais muda. Este meu olho amblíope, desde a infância sem cura, jamais teve foco acertado. Janela instalada sem prumo. Através dessas minhas enviesadas esquadrias, o mundo passa desconcertado. Todo esse espanto nos descaminhos da vida desgastou-me ainda mais as retinas. Restou-me hoje essa voz monocular e a certeza da cegueira futura. Dor. Perdida nos estreitos corredores da casa, compreendo que nem toda faca é precisa.
É prudente amolar o corte para caber a veia. Ninguém mata a si mesmo a pedradas. Sofrer é coisa de bicho e de gente. A dor não mantém vivas as máquinas. Eu casa. E acaso não seria também eu uma casa, ainda que em ruínas? E essa dor inominável não teria a dimensão de um punho cerrado lançado contra a extensão das minhas paredes? Acaso as minhas portas não seriam apenas saída de emergência para lugar nenhum? Pés procurando o chão onde não há? Casa engraçada e triste? Como são as casas que, apesar de tudo, insistem, sem teto, sem nada. Onde já não se pode entrar, mas onde um dia viveu uma menina com nome de canção. E um homem tão grande e forte com coração de criança, que se mostrou pequeno e covarde, como são quase todos os homens em meio à multidão. Agora vazia, eu casa, demolição, destroços, e só, eu só, implodida nos desvãos da vida, infestada por ervas daninhas. Acaso não seria uma casa ainda em construção? Casa, mulher, palavra feminina, por séculos erguida sobre alicerces de anos de solidão? Meu coração é concreto armado. Eu, casa, embora vazia, resisto à tempestade, ao tempo, a tudo que em silêncio diz não. A biblioteca da casa. Na biblioteca da casa, Virgílio morreu, no retrato de Ovídio, e o que restou foi sonho. Uma harmonia dissonante verteu a sétima lágrima, retirada da laguna de algum cancioneiro ou barcarola sobre o sertão goiano. Em trompas de Falópio, visões de Borges, invisíveis asas, heróis que cantam como se fosse sábado, matando verbos com as formas do nada. Na biblioteca da casa, longe das águas, no tablado entre calungas, os miseráveis, sobre a estátua de pedra, em boa terra, na Rua do Sol, onde recitam em latim o Evangelho da podridão. No quarto da casa, Clarice esquecida na cabeceira, transfigurada em sangue em dias transparentes, como almas mortas na lavoura arcaica. O 18 de Brumário da vida moderna, no beijo de outras estradas, inimigo rumor na trilha dos eleitos, sob árvores e chapéu de estações. No quarto da casa, onde a bancada escrivaninha escrevinhava a poeta palavras e coisas, presença de lágrimas sobre a mesa. Depois de légua e meia, na brasa a Bíblia sagrada, alguns rastros de bandeira, luzes e letras. Na biblioteca da casa, um momento crítico. João assinalado, fabricando o antigo, humano, demasiado humano, os solos do silêncio, os cantos da luz mediterrânea, diferentes modos de usar, caçando pipas no banquete do tempo, no reino da poesia sertaneja, fazendo castelos com as páginas dos livros. Meu piso. Faz pouco que deixei de ser impressionável. A retórica dos bons, o vocabulário gasto, a falácia de sempre já não ferem os meus pulsos intactos. Esses dedos jamais servirão às aulas de etiqueta, às xícaras de chá da tarde, aos biscoitos sem graça, aos talheres e às mais variadas taças que nunca pousaram sobre a minha mesa parca. O meu piso é chão batido, e nele finco as minhas raízes distorcidas. E se levo esse pó vermelho nos pés, é porque sigo. Por vezes cansada, enredada na trama de velhos teares, onde já não caibo. Não voltarei para a cozinha, nem abrirei as pernas, a não ser que eu queira.
nem embalarei nos braços o fruto de qualquer violência. Aos que espalharam essa bosta no mundo, vocês é que limpem a sua própria sujeira. Não darei palestras, nem explicarei educadamente o óbvio a quem não convém entender. E se preciso for, eu meto o pé na porta, entrego o braço à queda, grito nomes invasivos, ponho fogo e atiro pedra. Ser taxada de louca não é nada que me surpreenda. Faz pouco que deixei de ser impressionável. Endometriose. Não sei ao certo quando tornei-me esta casa. Não um outro objeto qualquer. Como podia ser talvez uma bicicleta? E em minha cela gozar em feriados e férias. Restaram em mim apenas flatulências, como em vão poetas colhem pétalas. No calendário dos anos, desde a menarca, entre outros tantos anos desde a luz já dada. Ah, sangue amargo, de violentas dores padecidas. Sinto como se um punho me rasgasse o ânus, fistando-me como se pés penetrassem-me. Sinto-me hoje arrastada por um rio vermelho petrificado noutras cavidades, a cada mês, derretido em cera sagrada, cachaça velha, enorme, bem fornida para o abate. Ah, amargo hormônio diário! O útero já não sangra, jaz em mim sepultado, agora infecundo, que faz de mim mulher envelhecida mais que a idade. Não tenho mais o que contemplar. Perdi o gume, a voz afiada, embotei na alguma parte do espírito, vertendo sangue no prelúdio. Nunca mais entreguei-me às núpcias. Restei num monte de palavras, saco de ossos e banha, rendido à angústia até transbordar. Sou casa. Sou casa de ombros estreitos, de pé direito baixo, com dedos em riste na porta da minha cara, dizendo o que posso e não posso. Comigo pude a revelia. Sem cor que me diga preta, retinta, sou casa indeterminada, de tijolos à vista, que jamais saberá a origem do barro, da voz que me acompanha, desde antes das entranhas de minha mãe. Essa voz que tomei para mim é voz de barro, macerada em adobe, a pau a pique, voz que carrega grito de dor e festa nas senzalas, voz afeita ao tambor, à macumba, voz que dança e luta, voz capoeira, voz entoada na gira que ecoa nos ônibus e nos metrôs, voz mulher proletária. Desta voz, deste corpo, do terreno que habito, as medidas só eu sei. A cor que duramente entendi depois que minha história me disse. Reconheço o sangue que escorre das paredes dos meus e o grito de medo e horror das construções das periferias. Luto diariamente. Luto por esse sangue que eu mesma jamais perdi. Privilégios constroem barreiras. Meu terreno e seus limites. Cercas e muros que me foram impostos. Casa pequena entre ombros e escombros, que sou espaço e sou tempo. Por isso, onde e quando? Do que posso, já não há altura. E resto somente aquém da argamassa. Aos cães da casa. Há lições que não estão em cartilhas, dessas que se leva no levar da vida. Engana-se muito quem acredita que uma casa apenas ensina lições de concreto, parede, teto e piso. Aprendemos as lições daqueles que nela habitam, saberes humanos de cérebros para o pensar aparelhados, saberes que passam de mão em mão, de polegares em oposição, prontos para o criar. Não falamos nunca de um saber singular, que se aprende com os bichos da casa, esquecidos muitas vezes no quintal, com uma apenas função:
vigiar um patrimônio cujo valor são incapazes de mensurar. Há lições que entram assustadas pela porta, sem se saberem ainda compreendidas. Lições serenas entre pelos, sem pluma, sem nada, com estômago e olhos sempre famintos, erguidos sobre 4 patas. Logo escalam nossos corpos em busca de braços afagos, uma casa que seja sua. Lição de uma educação outra, que se soletra pelo olhar, sem dureza de pedra, simples, humilde, didática animal de natureza canina. Lições que chegam e se aninham, se esparramando pelo chão feito tapete, tomando conta de tudo e todos, dando o que tem sem esperar retribuição. Não compreendem que ensinam e, ensinando com uma alegria festiva, explicam como um tal Deus falou sobre um amor abnegado. Chegam e logo se vão, que tempo é coisa que ao fim interrompe a vida. E os que ficam no consumo de sua dolorosa ausência aprendem que não são donos, mas a eles pertenciam. A outra casa da Rua 1013. Olha bem aquela casa, onde não mora ninguém. Espia os muros baixos e as poucas grades, lá de tudo se vê. Casa-oficina, cenário nítido, carpintaria de sonhos, ante a luz da ribalta, de teto enviesado, incrustado de garrafas, coisa de um certo seu Gepeto, gente dessas que transformam pedaço de pau, perna de mesa, em gente outra, capaz de expressar a mais sensível condição humana. Olha bem aquela casa. Suas paredes guardam uma dança de origem provençal. Formas animadas dão as mãos numa farândula e tudo é galhofada. Olha lá, o circo tá armado. No escuro, ao som da 3ª campainha, os ratos deixam a biblioteca, enquanto o gato negro abandona o carro caído lá fora, de onde observa alegre o cabra que matou as cabras. Olha bem aquela casa, onde se reúnem todo tipo de gente pitoresca, plural, e quando à noite se abrem os guarda-chuvas, o boneco de cor incerta torna-se mais marrom. Nas estantes da casa, entre envelopes e livros, uma poesia que gira e ventila, afastando uma umidade que mais parece ignorante mofo. Casa de telhado de 2 águas, de tantas águas vividas. Casa-corpo com mãos em concha, recolhendo e ofertando os ecos dos que dela fizeram sua morada. Não dito. Para meu pai não restou papel. Para uma carta não restou espaço. Para um poema não restou palavra. Para a voz embargada só restou silêncio. Temi ser poeta filha de um pai morto por um câncer na garganta e marcar freudianamente as minhas palavras com traumas, calos, contralto, cantando a beleza da loucura enquanto velo seu corpo mudo. Meu pai jamais teve asas, e dele herdei esse signo de fogo, essa falta de calma e essa coragem de fazer acontecer toda sorte de coisas. Do meu pai herdei essa cor, essa ausência de origem, esse medo de falhar. Mas pela falta de espaço, não direi de meu pai e nem das coisas que dele prefiro não lembrar. Meu pai e suas águas revoltosas fizeram de mim uma usina. Desconfio que falei do meu pai. Autoria e vocalização: Thaís Monteiro. Direção e trilha: Lino Araújo. Gravação e edição: Papum Lab. Produção: Poesia que Gira, Cia de Arte. Parceria: Mondru. Papum Lab. Apoio: Secult, Secretaria de Estado da Cultura, Governo de Goiás, o Estado que dá certo. Lei Paulo Gustavo. Ministério da Cultura. Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.
Este projeto é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal e operacionalizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura.